Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós tivemos aula de funções, né? E eu quero passar para vocês uns lembretes aqui bem rápidos nesses slides a respeito das funções, uma introdução às funções. Então aqui na própria tela a gente tem umas imagens de alguns tipos de função, aqui a função parabólica, a função exponencial, uma função aqui do quarto grau, terceiro ou quarto grau, não dá para ver muito bem, 1, 2, 3, terceiro grau, e aqui uma característica geral de funções, certo? Bom, primeiro, definição. A função é uma relação de interdependência ou dependência recíproca entre dois conjuntos. Um conjunto tem elementos x e o outro conjunto tem elementos y. E vamos pensar assim, o conjunto A, aqui ó, o conjunto A tem elementos x e o conjunto B tem elementos y. Cada elemento de A está ligado a um único elemento de B através da função. Tá? Então, o x1 é um valor. Ele passa pela função e ele está ligado pela função a um único valor no conjunto B. Para entender melhor essa situação, vamos pensar num exemplo. Ó. 1 litro de etanol em certo ponto de posto de combustível custa R$ 2,50. Estabeleça a relação entre a quantidade de litros e o custo em função da quantidade de litros de etanol. Então, nós vamos restabelecer a relação entre quantidade de litros e custo, ou seja, a função, quantidade de litros e etanol. Então, vamos lá. Vamos pensar nessa tabela. Para cada litro, eu pago R$ 2,50. Então, para 1 litro, R$ 2,50. 2 litros, R$ 5,00. 3 litros, R$ 7,50 e assim sucessivamente. Ou seja, há uma relação entre a quantidade de litros multiplicada por 2,50 que vai estabelecer o valor a ser pago. Então, podemos notar que há uma relação de interdependência entre o valor a pagar e em função da quantidade de litros abastecida. Então, por exemplo, para 10 litros eu pago R$ 25,00. Então, o R$ 25,00 está em função da quantidade de litros. E a interdependência, a reciprocidade dela é que com R$ 25,00 eu só posso abastecer 10 litros. No próximo slide, nós veremos a representação gráfica dessa relação entre grandezas. Então, nós temos que lembrar que são duas grandezas. A primeira grandeza, quantidade de litros, conjunto, quantidade de litros. A segunda grandeza, valor a pagar ou custo, conjunto, valor a pagar. Ok? Um outro detalhe, esses valores aqui representam o x e esses valores aqui representam o y, estão no y. Então vamos pensar nessa função. Ó. Valor a pagar em função dos litros. Eu tenho no eixo x, nesse eixo aqui, os valores de x, os valores do litro. 1 litro, nenhum litro. 1 litro, 2, 3, 4, 5, 6, 10 litros. E no eixo y, que é esse aqui, nós temos o custo, que é em função do x. Então vamos lá. Se eu colocar 1 litro vezes 2,50, eu acho o valor 2,50. Se eu colocar 2 litros, eu vou achar o valor R$ 5,00. Se eu colocar 8 litros, eu vou pagar por ele R$ 20,00. Então, esse valor, esse custo, esse valor a pagar está em função da quantidade de litros. Claro, é 2,50 o valor de referência, mas para cada litro eu tenho que fazer vezes 2,50, que é a função, para determinar o valor a ser pago. Então, a função sempre vai estabelecer um gráfico, tá? Nesse caso aqui, já vou antecipar uma informação. Observe que à medida que o valor de x aumenta, o valor do y, o valor a ser pago, também aumenta. Então, a função está crescendo aqui, ó. Está aumentando cada vez mais, é uma função crescente. Vamos para a próxima. Aqui, ó. O eixo x, ele é chamado de domínio. E o eixo y, que é esse aqui, ele é chamado de contradomínio. O que eu tenho que pensar?
Entre 0 e 1 tem muitos valores. Entre 1 e 2 tem muitos valores. Entre 2 e 3 tem muitos valores. Muitos números decimais, centesimais, milesimais, etc. E aqui, no contradomínio, que é o y, também acontece a mesma coisa. Entre 0 e 2,50 existem muitos valores decimais, centesimais. Entre 2,50 e R$ 5 acontece a mesma coisa. Então, nós temos eixo x e eixo y, domínio e contradomínio. O contradomínio está sempre dependendo do x. O x está mandando nele. E a imagem, quem é a imagem? São os valores relacionados. Por exemplo, aqui ó, os valores de y diretamente ligados a x são chamados de imagem da função. Então, se eu pegar o valor 1, ele está relacionado ao valor 2,50. O 2,50 é a imagem de 1. Se eu pegar o valor 4, ele está relacionado a 10. O 10 é a imagem de 4, certo? Ó, aqui ó, no gráfico. O x, o domínio é 4 e a imagem dele é 10. Por que a imagem? Porque a função, se eu fizer 4 vezes 2,50, eu vou obter essa imagem, esse resultado. O resultado da função é a imagem. Ok? A regra que estabelece a relação entre dois conjuntos A e B é chamada de lei de formação. Então, tenho dois conjuntos, no caso, valor e quantidade. A quantidade é o A e o valor é o B. A relação entre eles, o que faz com que o valor de A chegue no valor de B, é chamado nos livros por aí de lei de formação, ok? No nosso exemplo, as grandezas são litros e valor a pagar, ou seja, aquele exemplo do etanol. A lei de formação entre essas grandezas é definida por valor a pagar vezes o litro, ou melhor, litro, quantidade de litro, vezes o valor. Essa frase não está muito boa. É a quantidade de litros vezes o valor do combustível. Como que fica isso? O que eu vou pagar, o custo, é 2,50 vezes o litro. É isso que está querendo dizer. Então, qual é a lei de formação? 2,50 por litro. Se eu quiser usar a relação de x e y, que é uma cara mais de função, seria isso aqui, ó. 2,50 vezes o litro, porque o litro, lembra no gráfico anterior? Que o litro está no x? Então, seria 2,50 vezes o litro, está representado aqui, 2,50 vezes o x, é igual ao y, ou seja, y é igual a 2,50. Ou ainda, para deixar numa forma mais matemática, eu posso dizer que o f de x, que é a função, é 2,5 vezes o x. Ou seja, o custo f de x, ele está em função de 2,50 vezes o litro, vezes o x. Claro isso? Todas elas, né, representam a mesma relação entre grandezas. Todas essas três expressões. C é 2,5L. Eu pus o x aqui, o ponto aqui representando a multiplicação, mas não haveria necessidade, né? Aqui eu já aboli, ó, já não coloquei 2,5 vezes o x. Essas duas aqui são relacionadas, são a mesma coisa, com letras diferentes, e essas três, né, estão relacionadas com formas diferentes de representar a mesma coisa. Um outro exemplo, um motorista de aplicativo combinou com um cliente que precisava fazer uma viagem longa, que cobraria 80 centavos a cada quilômetro rodado. Com essas informações, determine. Então vamos lá, eu tenho uma relação de 0,80 centavos a cada quilômetro rodado. Então, vamos pensar primeiro como se fosse uma tabela. Se ele rodar 1 km, vai pagar 80 centavos. Se ele rodar 10 km, 0,8 vezes 10, vai pagar R$8. Se ele rodar 100 km, 0,8 vezes 100, R$80. Então, é essa relação que a gente tem que pensar. Quais são as grandezas envolvidas? Quilômetro e valor a pagar, que muitas vezes eu vou chamar de custo. Então, se eu falar custo, você pensa assim, é o quanto ele está pagando. Quanto ele pagará se percorrer 90 quilômetros? Bom, a relação é 0,8 vezes quilômetro. Então, 0,8 vezes 90 está aqui, né? O custo 0,8 vezes 90, R$72. Se ele andar 90 quilômetros, vai pagar R$72. Se ele quiser pagar no máximo 160, quantos quilômetros pode percorrer no máximo?
Bom, aí a conta é inversa, né? Se eu fiz assim, ó, 0,8 vezes a quantidade de quilômetros, eu achei o custo. No caso, eu já tenho o custo. Eu tenho o custo e eu vou dividir o custo pelo valor por quilômetro. Então, a expressão será a quantidade de quilômetros que eu representei com a letra K é 160 dividido por 0,8, ou seja, 200 quilômetros. Qual é a função? Qual é a lei de formação dessas grandezas? Está bem evidente, né? O custo é 0,8 vezes K, ou seja, 0,8 vezes o quilômetro. Se eu quiser expressar na forma de função, a função de x é igual a 0,8 vezes o x. O x é o quilômetro, o x é o domínio. 0,8 vezes a quantidade de quilômetros vai me gerar um custo, a função. Usando a função, que é essa expressão aqui, né? Ó, isso aqui. Calcule a quantidade a pagar por uma corrida de 120 km. Muito bem. O 0,8 vai mexer? Não vai. O x vai. O x é exatamente o 120. Então, na forma de função, eu usei uma mistura dessa com essa. O custo, que é o f de x, é 0,8 vezes x. Quanto que eu vou pagar? 0,8 vezes 120, que é a quantidade de quilômetros. 0,8 vezes 120, R$ 96. Veja essa função aqui, ó. 2x menos 1. Determine 3 pares ordenados e construa o gráfico. Bom, aqui já é uma característica bem específica de função. Eu tenho já a função. A função é 2x menos 1. Eu só quero estudar essa situação. Quero fazer o gráfico. E para fazer o gráfico, eu tenho que pensar em como chegar nos pontos que vão formar o gráfico. Então, vamos pensar primeiro numa tabela. Olha, eu tenho a função já. Está aqui, ó, 2x menos 1, que é o cálculo que tem que ser feito. Eu, Carlos, escolhi os valores de x. Eu quero que o x seja 0, 1, 2 e 3. Poderia ser qualquer outro valor, mas vamos pegar valores mais simples, para a gente ter mais facilidade de cálculo. E estar mais perto também dos pontos de cruzamento do gráfico, né, do x e y, do par ordenado, porque a gente tem que pensar no plano cartesiano, x e y. Então vamos lá, ó. Eu tenho a função 2x menos 1, eu só peguei essa parte da função. Se o x for 0, no lugar do x eu vou colocar o 0, então vai ficar 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Muito bem, claro, eu tenho 0. Eu não tenho, e ainda gasto que eu não tenho, vou ficar devendo. Aqui, ó, 2 vezes o x, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1, 1. Muito bem, aqui no terceiro aqui, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, nós estamos formando aqui, ó, 0 e menos 1. 0 é o x e o y é o menos 1. Pensa no gráfico. Os pares ordenados. 1 e 1, x e y. 2 e 3, x, 2, 3, y. E aqui, ó, 3 forma com o 5 um par ordenado. Vamos pôr isso no gráfico. Tá aqui o gráfico, ó. Aqui é o valor de x, ó. Quando x for 0, o ponto que está relacionado a ele no eixo y é esse aqui, menos 1. Então eu marco esse. Volta. Quando x vale 1, ó, o x aqui vale 1. Qual é o ponto que está relacionado a ele? É o mais 1. Então, nós saímos da parte negativa do eixo y, estamos indo para a parte positiva. Se o x vale 2, ó, 2 está relacionado com o 3. 2, eu marco esse ponto, subo até o 3. E o 3, esse ponto aqui no x, ele está relacionado, eu cortei, não cabia aqui, está relacionado ao 5. Então, observe, está aumentando os valores de x. Do 0 foi para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. O que está acontecendo com o valor aqui de y também está aumentando. Do menos 1 foi para o 1, do 1 foi para o 3 e assim sucessivamente. Então, nós temos nessa situação anterior a determinação dos pontos
plano do par ordenado e a construção do gráfico, ok? Aqui, ó, a partir das situações estudadas, podemos observar algumas características das funções. Usaremos o exemplo f de x menos 3x mais 2. Observe que tem algumas diferenças aí entre a função anterior. Então vamos lá, primeiro vamos construir o gráfico. Eu também atribuí valores para x, eu que escolhi esses valores. Eu escolhi o 0, o 1 e o 2. Aí, com o valor de x, nós vamos calcular, a partir da função, os valores do f de x. E nós vamos representar os pares ordenados. Aqui eu já coloquei a lista dos pares ordenados. Então, ó, x é 0. 0 menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 2 da equação aqui, ó. 0 mais 2, 2. O par ordenado, 0 e 2. Está aqui. Se o x for 1, menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 mais 2, eu devia 3 e paguei 2. Eu estou devendo 1 ainda. Então, o par ordenado ficou x1 e o y menos 1. Isso para representar no plano. X é 2. Se o x for 2, menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 mais 2 é menos 4. Par ordenado, 2 e menos 4. Então, essa representação aqui, ó, é que nós vamos colocar no gráfico. Então, nós temos aqui o x, os valores de x. Ó, o 0 que eu escolhi, o 1, o 2 e aqui apareceu o 3 também, tá? E aqui os valores do f de x, nesse eixinho amarelo aqui do y. Então, vamos lá, ó. No par ordenado 0 e 2, quando x for 0, o ponto que está relacionado a ele no y é o 2, é esse ponto aqui. Epa, volta lá. Quando x for 1, o ponto que está relacionado a ele no y é o menos 1 aqui, ó. Esse ponto aqui, x1 e o y é menos 1, esse ponto aqui. E quando x for 2, 2 aqui, o y que está relacionado a ele é menos 4, que é esse par ordenado aqui. Então, a função aqui, ó, ela caiu, foi descendo. Então, na função anterior, nós tínhamos 2x positivo. A função cresceu. Como aqui o 3, que acompanha o x, é negativo, a função decresce. Então, para determinar a inclinação da função, eu tenho que olhar para o valor que acompanha o x. Se ele for positivo, cresce. Se ele for negativo, como está aqui, ele decresce. Ah, se for menos 5x, decresce. Se for menos x, decresce. E se for x, o x é positivo, então ele cresce. Ele sobe, tá? Independente do número 2. Vamos ter mais detalhes aqui, ó. Se o valor, que é isso que eu acabei de falar, que está com o x é positivo, a função é crescente. Então, o 3 está com o valor que está aqui, com o x. Se ele for positivo, nesse aqui é negativo, hein? Mas se ele for positivo, a função cresce. Se o valor que acompanha o x é negativo, que é o caso aqui, ele decresce. Se o valor independente, isso, nesse exemplo, ó, o valor independente é o 2, mais 2, positivo. Ele sempre está no eixo y, e o gráfico passa por ele. Então, ó, no caso, mais 2 no y, no eixo y, é esse ponto aqui, ó. O gráfico, ele é contínuo, tá? Nós pegamos só esse pedaço. Ele começou aqui. Ele passou pelo ponto 2. Volte. Ok? No gráfico anterior, deixa eu voltar as telas aqui. No gráfico anterior, era 2x menos 1. Ele passou no menos 1 aqui, ó, nesse ponto no y. Ok? Então, nós temos duas informações na função. O valor que acompanha o x, ele determina a inclinação, que nesse caso, sendo positiva, a inclinação é para cima, ela cresce. E quando a função tem o x negativo, ela é decrescente. E além disso, nós temos a questão do valor independente, que ele está sempre no eixo y. Deixa eu ver.
Acabou, era só isso, pessoal. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês e bons estudos para todo mundo.